Olá, boa noite. Tô arrumando aqui. Oi, Sandra, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Estamos começando mais uma live sobre família. Tema família e seu ciclo de vida. Marcele, Raquel, tudo bem, queridas? Esperar as pessoas chegarem. A gente vai começar com um assunto novo sobre família. Boa noite, Raquel. Sandra, minha xará. Olá, Lorena, sejam bem-vindas. Lijói, Reforma Jovem. Boa noite, Marcele. É Marcele de Copacabana? Só para tirar uma dúvida. Raça Maia. Eu acho que é você, Marcele, que não dá para ver direito a foto. Joy. Sejam bem-vindos, querido. Hoje a gente vai estar falando sobre a família e o seu ciclo de vida. Ah, tá, Marcele. Eu pensei que era uma pessoa lá de Copacabana. Ah, tá, Jacarepaguá. Dona Anaí, minha sogrinha. Beijo, minha querida. Hoje a gente vai estar falando sobre família e seus ciclos de vida. Vocês sabiam que a família tem seus ciclos de vida? Ciclo vital, seus momentos, suas fases. Que Lima, Azevedo. Boa noite, dona Anaí. Alcinha. Boa noite. Gente, eu já vou começar a falar do tema. Aí vou parar de falar um pouquinho com vocês pra gente poder... Eu tenho bastante informação para dar para vocês, coisas bem fundamentais para um relacionamento saudável dentro de uma família, né? A gente nasce, cresce e morre dentro da família, né? Não existe o indivíduo em si mesmo, né? A gente é um ser relacional, a gente está o tempo todo se relacionando. Eu costumo falar que a gente sai da barriga da nossa mãe, vai para a barriga da família, e depois o segundo parto, né, dessa família é quando o filho sai da barriga da mãe, da família, e vai para a vida. E a gente vai ver que cada momento que eu falei aqui, né, sair da barriga da mãe para a barriga da família, é um ciclo vital, né? Quando o jovem sai da sua família e vai para a vida, é outro ciclo vital, que é o jovem adulto. São 6 ciclos vitais da família, tá? O jovem adulto, a formação do novo casal, casal com crianças, família com crianças, família com adolescentes, deixa eu ver aqui, gente. União de famílias no novo casamento, o novo casal é o segundo ciclo. Depois vem famílias com adolescentes. Depois vem lançando os filhos e seguindo em frente. Cada um vai se identificando com cada fase, cada ciclo, né, gente? Eu sei que cada um de vocês está nesse determinado momento. O quinto, lançando os filhos e seguindo em frente, né? Quando o casal lança os filhos para a vida, para o mundo, e segue a sua vida adiante. E o último é famílias no estágio tardio da vida. Ok, gente? Então vamos lá.
A vida é vivida em ciclos. E quando nós nascemos, já existia um curso em andamento nas nossas famílias, que já atravessava. Wellington, como assim te aceitar? Não entendi. Então já existia um andamento nessa família, né? Já existia uma história. Eu falei numa live aqui que a criança, quando ela nasce, é como se ela entrasse dentro de um ônibus cheio de pessoas da família, que já vinha, de gerações esse ônibus, atravessando geração, né? Atravessando gerações. Então a gente não nasce assim, tudo em branco, né? Como se fosse começar uma nova história. Tem toda uma história passada, né? que nos marca assim que a gente nasce. Eu falei aqui uma outra vez sobre missão familiar, né? É a expectativa que se cria na família com o nascimento daquela criança, né? O que ela vai ser, expectativas não realizadas da família, das famílias anteriores que se projetam naquela criança, ou então alguém que morreu, que foi muito importante e que homenageia essa criança com o nome dessa pessoa para dar continuidade, né, à história daquele que morreu. Então a nossa vida é marcada por muito mais situações situações complexas que a gente não tem nem noção, principalmente da nossa missão familiar, né? Dentro da terapia sistêmica é primordial que a gente descubra a nossa missão, a escolha do nome, o que significa o nome, por que colocaram esse nome, né? Como estava o mundo naquele momento que você nasceu, os teus pais, os teus avós e tios, tudo isso vai influenciar na tua história de vida, tá? Então, estudar o ciclo vital de uma família é importante, pois muitas situações que estamos vivendo são decorrentes da posição do ciclo vital que estamos inseridos hoje em nossa família. Às vezes a gente recebe uma pessoa que está com uma mulher que está com depressão, né, e acha que a depressão é dela, porque veio da família dela e tal, porque é dela, é intrapsíquico que falam. Mas aí quando a gente amplia o contexto dessa pessoa que está em depressão, a gente vê que ela está no momento que ela acabou de se casar, que está tendo crise no casamento, quer dizer, um novo ciclo vital, né? Está tendo crise nesse casamento e por conta disso está se deprimindo, não está dando conta do seu casamento, né? Então assim, é muito mais amplo para você trabalhar essa pessoa que você acolher esse paciente e ver assim, não, ele está com depressão. O que é depressão? Uma doença. Gente, é muito mais que isso, tá? Então, é importante a gente saber o ciclo vital, porque quando eu recebo uma pessoa, uma família, eu já sei de todos os desafios que envolvem aquele momento daquela pessoa ou daquela família que eu me encontro, né? Então, a gente vai ver o quanto que é importante. Vocês vão entender muito bem isso, tá, gente? Não se preocupe, não. Oi, Kátia, minha cunhada. Então, em cada fase do ciclo vital existem seus desafios, suas mudanças, ganhos, perdas. Ou seja, cada momento, quando você se casa, é um novo ciclo vital. Você perde a tua família, ou seja, você não tem mais, a tua família de origem não é mais prioridade na tua vida naquele momento, e sim aquele novo casamento, aquele novo casal, né? Então a gente perde e ganha. A vida é isso, gente, é estar perdendo e estar ganhando. E tem pessoas que não sabem lidar com isso, né? Só querem ganhar, não querem perder. E aí a gente vai ver que ao longo do ciclo vital, as fases da vida, chega um momento que a família adoece. Um membro acaba adoecendo porque não dá conta, né? Não consegue dar conta dos ganhos, das perdas, dos desafios, né? Onde há mudança, gente, é preciso ter flexibilidade. Às vezes a gente vê famílias rígidas, né? Membros rígidos. Isso é isso, se resolve assim. 1 mais 1 igual a 2. E tem que ser dessa forma. Gente, tem situações que 1 mais 1 não vai dar 2.
Casamento é algo complexo, né? Lidar com um novo ser que está chegando, o nascimento de um filho, é algo muito mais complexo, que vai mexer com a minha história, como foi a minha relação com meus pais, né? O que eu vi, né? Os meus pais são modelos de pais para mim. O que eu vivi com os meus pais vai acabar se reproduzindo ali, né? Então a gente precisa ter flexibilidade, jogo de cintura. E às vezes o que adoece numa família, né, onde um desses membros acaba tendo um transtorno emocional, é porque aquela família não está dando conta naquele momento daquela transição, daquela mudança, daquela perda, né? Então eles paralisam. O sintoma, né, transtorno, uma depressão, uma psicose, uma bipolaridade, paralisa o momento emocional, não só daquele indivíduo que está com aquele transtorno, mas toda a família, gente. É que eu sempre falo, né? Às vezes eu recebo um adolescente que está com problema, que está triste, está com depressão, que está mal, e ele é o problema. Gente, quando eu vejo na família, não tem ninguém feliz. Mas ele está ali como mais sensível, meio que levando a carga de todo mundo que está infeliz naquele momento. Que não está dando conta daquele novo momento do seu ciclo de vida. Então é importante a gente ter esse olhar sistêmico, familiar, né? E não achar que, tipo assim, um cônjuge está em depressão, mas o outro está feliz. Gente, tem alguma coisa de errado. Porque quando um não está bem, o outro também não está bem, né? Aquele sintoma está indicando o quê? Crise no casamento. Tá? Então é mentira para os psicólogos, pastores, né? Pessoas que lidam com sofrimento emocional. Quando vem um, fala que está mal e o restante está bem, mentira, não tem como estar bem, né? Um fica doente, toda a família se mobiliza, né? Então assim, não tem como. Isso é uma mentira que contam pra gente e a gente acaba acreditando. Então, em cada fase do ciclo vital, tem esses momentos, tem essas questões de desafios, mudanças. Então, por conta disso, a flexibilidade. Eventos que unem, como o nascimento, né? Ou alguém que adoece, aí hoje em dia não acontece mais isso, né, gente? Covid. Quem pega Covid, todo mundo sai correndo, né? Mas, tipo assim, antes, né, quando não tinha Covid, alguém adoecia, ficava mal, aí vem a mãe, vem a avó, vem o tio, todo mundo se preocupa, né? Então, assim, tem situações que unem a família e tem situações que vêm para separar. Um exemplo é o casamento. Existe uma separação aí emocional, no caso desse jovem adulto com a família. Outros eventos que separam a individualidade, você seguir uma carreira, fazer uma faculdade, né, dar seguimento, fazer uma pós. Né, a gente vai ver aqui que a fase do jovem adulto, as duas pernas que levam ele para a sua individualidade é o quê? A carreira e o relacionamento, sexo e dinheiro. Né, a carreira no sentido de ter dinheiro para se autossustentar. Porque quem é sustentado pela sua família de origem ainda não se emancipou emocionalmente dessa família. A gente vai aprender aqui. E o sexo no sentido de formar uma nova família, né? É isso que faz com que a gente saia da nossa família de origem, né, e dá seguimento à nossa vida, que é o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. Ok? E outra coisa também, gente, o ciclo de vida individual junta com o familiar. Então, como eu acabei de falar para vocês, o adolescente é a família com adolescente. Então, assim, o problema não é o adolescente. O adolescente não está em crise, né? É casar os pais desse adolescente com esse adolescente que estão entrando em crise. Por que estão entrando em crise? Que é um novo momento onde se começa
os primeiros voos, onde começa a se delinear a individualidade daquele adolescente que vai se tornar um adulto e vai sair de casa. Ok, gente? Então a gente precisa estar atento a isso. E às vezes a família não quer liberar esse adolescente, que não quer liberar esse jovem adulto, né? Porque os pais não conseguem se ver sem os filhos. E acontece muito também do filho não conseguir sair de casa, porque sabe que se sair de casa, esse casamento vai entrar em crise, gente, né? Ou então um filho parental. É o que eu mais vejo, né? O filho parental é o quê? É o filho que entra no lugar de um dos pais. Ou no lugar de uma mulher, uma mãe que se separou. Ou no lugar de uma viúva, né? A esposa que perdeu o seu marido. Que a gente vai ver aqui que como é que eu vou falar? É um fluxo de estressor horizontal. Isso eu vou falar mais adiante, tá, gente? Que muitas vezes essa situação, quando a família não consegue dar conta, paralisa. Fica o filho paralisado cuidando daquela família, fica a viúva ou aquela mulher, ou aquele pai que se separou e que não consegue reconstruir a sua vida, né? E fica todo mundo ali junto. E aí prejudica o crescimento desse jovem adulto de ir para a vida e construir sua vida, né? Eu vejo muitos adultos, jovens adultos em sofrimento, porque não tem, como é que eu vou falar, liberalidade, não se sentem seguros em ir para a vida e deixar os pais. E muitas vezes, gente, esse filho já segurava esse casamento desde a infância, né? É algo que vem lá de trás. Então a gente precisa ampliar a nossa visão, né? Então, olhar sempre assim, a criança está vivendo a infância dela, tá, mas qual o ciclo vital familiar? É casal com filhos pequenos. Outros desafios, gente, a gente vai ver aqui que filhos pequenos, esse momento do casamento é uma panela de pressão. E a maioria dos divórcios acontece nesse momento, né? Porque o casal não consegue lidar com essa nova demanda, esse novo momento do ciclo vital. Então existem muitas evidências que estresses familiares costumam ocorrer em pontos de transição de um ciclo para o outro. Nascimento do filho, que marca o novo ciclo, a saída desse jovem de casa, né? Então esse momento de transição acaba estressando de uma tal forma a família que acaba que um dos membros ele adoece, né? Produzindo sintomas e disfunções. Gente, uma disfunção nesse momento. A mãe que o filho já cresceu, dá para fazer faculdade e cuida desse filho como se fosse criança. Gente, quando o filho se torna adulto, muda o relacionamento. Não é mais criança, não tem que ficar tomando conta. Ai, coitadinho. Ai, meu Deus, tem que proteger meu filhinho. Gente, o filhinho já está com tudo lá dentro dele. E tudo que está dentro dele foi o que os pais passaram, né? Os pais estão dentro desse jovem adulto que vai para a vida, com esses pais dentro dele. Não é prendendo ele não, mas é dentro dele. Tudo que foi ensinado, tudo que foi passado para ele, né? Então, gente, esses momentos de mudança, muitas vezes a família não dá conta. E a gente vai ver aqui que muitas vezes, além da mudança, né, tem situações de morte, que isso ainda estressa muito mais a família e paralisa. Então não são só os eventos normais do ciclo de vida, mas outros eventos que podem acontecer também. Então é quando a família não consegue dar conta dos eventos daquele momento, os previsíveis e imprevisíveis. O que são eventos previsíveis ou predizíveis? Gente, deixa eu beber uma água aqui.
Alguém quer falar aqui? Pode chutar. Eventos predizíveis que acontecem no ciclo vital da família. Nascimento, como eu já falei, casamento, aposentadoria, né, que é o casal na fase tardia da vida, né? São eventos que faz parte da vida, né? Mudanças que faz parte daquele momento. E os que não são predizíveis, morte prematura. Por que, gente, que não são previsíveis? É como se um acidente acontecesse, porque se espera que os pais eles vão na frente e não os filhos. Então uma situação dessa, né, de uma morte prematura, pode causar uma desorganização, uma dor tão grande nessa família que ela acaba paralisando e não dando continuidade aos outros ciclos de vida, né? Então, o nascimento de uma criança deficiente, isso pode paralisar também, porque o que se espera, gente, de todo casal? Ter filhos saudáveis. Então, quando vem um filho deficiente, precisa fazer o luto daquele filho, a expectativa daquele filho saudável, né, e aceitar aquele novo filho com deficiência. Porque se isso não acontece, a família ela fica com uma situação mal elaborada emocionalmente, de uma não aceitação, de achar que a culpa foi dos pais, né, que algo aconteceu por... Não fica uma situação de, não, Deus permitiu isso e eu vou dar continuidade. E segue o curso da vida. Então paralisa. Ok, gente? Todo mundo está acompanhando. Aí agora eu vou falar de quais situações que podem interferir nos ciclos do desenvolvimento da família. Eu já falei de alguns, tá, gente? Eu já dei exemplos, mas eu vou encaixar agora como que isso acontece. A gente fala que tem 2 fluxos de ansiedade dentro da família, tá? O fluxo de ansiedade vertical. O que seria esse fluxo de ansiedade vertical? Situações mal resolvidas que são passadas de geração em geração. Eu já falei em várias lives aqui, segredo, né, abuso sexual, dependência química, né, divórcios. A gente vê, quando a gente faz um genograma da família, que são divórcios que aconteceram de geração em geração. Então são situações passadas, que a gente, são bagagens que a gente carrega, né, e que veio lá de trás, que está sendo atualizada com nossos pais, mas nossos pais receberam dos seus pais, e por aí vai, gente, até chegar lá atrás. Vem através de padrão de comportamento, que é transmitido de geração em geração. Eu já falei sobre isso em uma live, né? Que são padrões de comportamentos que a gente repete e que a gente nem sabe que está repetindo, né? Vem uma mãe ausente, ou um pai ausente, né? Você que não conseguiu ter um pai presente na tua vida, porque por sua vez ele também foi órfão lá na vida dele. Então são situações que são passadas de geração em geração, por isso que a gente chama de vertical. E são situações que estressam. Aí eu vou falar aqui quais são. Rótulos, uma situação opressiva, tabus, né, situações que não podem ser faladas, dependência química, esquizofrenias que tentam esconder, porque é vergonhoso, né, saber que um avô, uma avó foi esquizofrênico. Perdas mal resolvidas, né, preconceitos, triangulações, né, onde uma mãe se alia com a filha e o pai fica fora. Aí essa filha se casa, vai se unir a esse filho e esse pai fica fora. Gente, isso vai passando de geração em geração. A gente aprende tudo. Tudo que a gente faz hoje foi aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com a nossa família de origem. Daí a importância, e já foi falado isso em outra live, da gente saber o que a gente está repetindo.
Porque às vezes a gente repete e nem sabe. Repetições prejudiciais. E o que a gente precisa levar adiante dos nossos... adiante, gente? Daquilo que a gente recebeu dos nossos pais. As coisas boas que eles passaram. Para mim, honrar pai e mãe é isso. É você levar adiante aquilo que foi bom, que foi, né, que funcionou, que fez bem para a família, para o casamento. E o que acontece na maioria das vezes? A gente leva adiante aquilo que fez mal, comportamentos ruins, que prejudicam o outro. E que na maioria das vezes a gente nem sabe que a gente está repetindo, né? Às vezes é necessário alguém falar pra gente e cair a ficha. Caramba, eu tô fazendo igual a minha mãe. Nossa, tô fazendo igual o meu pai. Tem uma tarefa que a gente passa na terapia individual e que geralmente todo mundo resiste para fazer. E que porque tarefa é remédio, né? A gente fala. Quando a gente vê uma filha repetindo o mesmo comportamento da mãe, a gente pede para colocar 2 portas-retratos. Um com a foto da mãe e outro com a foto dela. Aí a gente pede assim, naquele dia, você foi mais quem? A tua mãe ou foi mais você? Aí se foi mais a tua mãe, abaixa o teu porta-retrato. E se você foi mais você e menos o comportamento da tua mãe, levanta a tua foto. Gente, tem pessoas que nem levantam a sua foto. Então é preciso fazer uma tarefa para aquilo ficar muito claro para a pessoa. E a gente fala na terapia sistêmica que para a gente fazer diferente, a gente precisa ver o quanto é igual. Porque enquanto a gente não vê o quanto é igual, a gente não consegue fazer diferente, porque, né? Tá normal para aquela pessoa. E a gente vê pessoas identificadas com seus pais repetindo o mesmo comportamento, o mesmo sentimento e a mesma ação, gente. É impressionante. Então, quando a gente recebe uma herança, né? Aí no caso, o estressor vertical seria uma herança emocional que todos nós recebemos. A gente precisa ver o que a gente vai fazer com essa herança. O que a gente vai levar, o que a gente vai deixar, né? Quando a gente se casa, o que a gente vai levar para o casamento, o que a gente não vai usar no casamento, que não foi modelo bom, né? Para a gente cada vez mais ser um ser humano melhor, né? Só que quando é patológico, quando é um estressor vertical, a gente repete um comportamento ruim e não consegue nem perceber que está repetindo. Aí se torna algo doentio, gente. Então, esse é o fluxo de ansiedade vertical, né? Que todos nós trazemos. E o fluxo de ansiedade horizontal já faz parte da vida, das mudanças da vida, tem a ver com o ciclo vital, o momento do ciclo vital, né? A entrada na adolescência, o casamento, a perda de emprego num determinado momento, que aquele pai está sustentando toda a família, que tem a ver com as situações previsíveis ou não. Então, um estresse horizontal, ou seja, gente, quem se casou aqui e não se estressou? Com nada. Na preparação da festa, no casamento, vestido, não se estressou com a família do seu cônjuge, com nada. Eu acho assim, só se você não fizer festa e casar escondido, né, gente? Aí é uma bênção. Então, assim, mas o casamento, ele envolve um estresse normal, de adaptação, né? Até com aquele novo momento, com aquela nova parceria. Então, quando você tem essa situação de estresse, que faz parte do ciclo vital normal, e você vem com um fluxo de ansiedade vertical que vem de lá de gerações. Gente, eu vou dar exemplo do casamento.
Casamento é um fluxo de ansiedade horizontal. Faz parte da vida, né? Seu dia a dia. A gente está andando na horizontal. Casamento já estressa em função de várias situações, várias mudanças. Já tem aquela comoção emocional dos cônjuges, toda a família de origem e tudo mais. Quando você traz uma carga, um fluxo de ansiedade vertical, ou seja, você teve, ou os dois cônjuges tiveram pais que não tiveram um bom casamento, gente, quando junta o casamento com mais essa situação, dá atrito. E o que a gente vê, infelizmente, que acontece hoje em dia, são casais novos que acabaram de se casar e não dão conta do casamento. Não ficam nem mais de um ano casados. Por quê? Teve esse fluxo de ansiedade horizontal, que faz parte da vida, o casamento, que você precisa deixar a vida de solteiro, ter uma vida de casal, abandonar alguns hábitos para ter um novo hábito de casal, deixar a família para viver e priorizar aquela nova pessoa. Gente, você vivia sozinho, né? Como os jovens falam, na night, e de repente você tem que largar tudo. Isso eu estou falando de jovem novo, tá, gente? Jovem adulto novo. Abandonar tudo e dedicar a uma nova vida em conjunto não é fácil. E quando você traz na sua bagagem fluxo vertical, uma história de casamento, um modelo de casamento que não foi bom, gente, e principalmente quando isso acontece com os dois cônjuges, a tendência desse casal não dar certo, porque é muita pressão, é muita demanda, né? No momento de estresse você vai usar as suas armas, né? Você vai usar as técnicas que te passaram que não deu certo. Gente, o casal acaba se separando. Então vocês entenderam, gente? Quando o eixo horizontal aqui, deixa eu virar aqui, gente. O eixo horizontal, ou seja, o ciclo de vida normal, né, com as suas mudanças, que precisa de quê, gente? Ter flexibilidade, jogo de cintura. Gente, vida de adulto é jogo de cintura. A gente, para lidar com o casamento, a vida profissional, né, pessoas no trabalho, precisa ter jogo de cintura, ser político, senão não vai. Então aí quando você vem aquele padronizado da sua história de vida com um padrão que não deu certo, quando chega aquela hora, acaba gerando uma disfunção de tal ordem, um casamento pode se separar, né? Por exemplo, quando nasce um filho, um outro exemplo de circo horizontal com o fluxo horizontal com o fluxo vertical. Quando vem um filho, gente, quando nasce uma criança é uma nova demanda. Era só o casal, um vivendo para o outro. De repente, quando vem uma criança, os dois têm quase que abrir mão das suas vidas para dedicar aquele novo filho, aquele novo ser. Aí vamos supor que nesse momento de estresse, panela de pressão, você vem com modelos de pais, parentais, que não foram bons modelos, pais que não deram conta dos filhos. Talvez você venha de uma história de orfandade, né? Eu atendendo uma pessoa, ela falou assim, eu não sei brincar com a minha filha. Aí eu falei, mas quem brincou com você? Não, ninguém brincou comigo. Gente, ela sofria porque ela não conseguia sentar para brincar com a filha, ela não sabia o que fazer. E a filha chamando ela, mamãe, vem brincar comigo. Então assim, vocês estão vendo que a gente dá aquilo que recebe. E quando a gente quer além, gente, quando a gente vê que a coisa não está legal, né, que você não está dando conta ou que a coisa não está fluindo, você precisa se rever os seus valores para mudar isso e se tornar algo saudável.
e não reproduzir aquilo que não foi saudável na tua vida para a geração seguinte, gente. Esquizofrenia, né, que é um transtorno psiquiátrico muito grave, que a pessoa surta, né, ela sai da realidade. Gente, isso são situações mal resolvidas, emocionais, vindo de gerações. Esse fluxo de ansiedade vertical. De repente foram abusos, né, físicos, emocionais ou sexuais, passados de geração em geração, que vai pior. Gente, aquilo que está mal resolvido numa geração vai para outra e piora. Assim como aquilo que está mal resolvido numa geração e você resolve, isso é saúde para a próxima geração. Você não está levando problema para a próxima geração, você está levando saúde, resolução de problemas, uma nova forma de se organizar na vida. Então aquilo que está mal resolvido hoje na sua vida, meus queridos e queridas, resolva, não passe para a geração futura, né? Não passe esse fluxo vertical estressor, porque a própria demanda da vida já causa estresse no nosso dia a dia, as nossas fases, os nossos momentos. Então, é querer jogar peso em cima de uma situação que já não é leve. Ok? Resumindo, esse fluxo horizontal com esse fluxo vertical, gente, é isso que eu estou falando, né? Então, que a gente possa levar coisas boas, comportamentos saudáveis, né? Flexibilidade, de você ter flexibilidade com teus filhos, jogo de cintura, né? Momentos que você erra, também pedir perdão pro seu filho, que a gente também erra com o filho, entendeu? Humanizar os pais, senão, gente, a gente vai enrijecido para a vida, e quando a vida demanda aquela situação que você já não estava dando conta, lá com teus pais, a coisa adoece, se cristaliza, se paralisa. Ok, gente? Eu já falei bastante coisa. Então, nas próximas lives eu vou falar dos 6 ciclos vitais. A live de hoje, gente, foi só uma introdução para aquilo que a gente vai ver em cada fase. O nosso próximo encontro vai ser o jovem adulto, para quem é jovem adulto aí, tá? Que é um momento crucial de resolução para a gente poder ir saudável para a vida. E o casamento, né? A união de 2 jovens adultos, de 2 famílias diferentes, de 2 pessoas diferentes. A gente vai falar sobre esse assunto e os seus desafios, as suas dificuldades, erros, acertos, e como fazer com que cada fase do nosso ciclo vital sejam fases saudáveis, que a gente tenha jogo de cintura, que a gente tenha liberdade de passar por elas e não se adoecer ou adoecer o outro que está do nosso lado, aquele que está mais próximo da gente. Que às vezes o pai ou a mãe não cai doente, né, numa depressão, numa ansiedade, mas às vezes vai atingir um filho com TDAH, né? Então, como a gente ter comportamentos saudáveis em cada momento de nossa vida? Ok, queridos? Queria agradecer a vocês. Muito obrigada. Ana Cláudia, todos adoecidos, Sofia, Solange, Valéria, querida, amiga querida, colega de trabalho, Solange, Gabriela, Luciana. Gente, qualquer dúvida, algo que vocês não entenderam, pode me perguntar, tá? Algum questionamento, alguma situação, pode me procurar no direct, tá bom? E semana que vem a gente vai estar aqui esmiuçando, né,
esse fluxo vertical e esse fluxo de ansiedade horizontal, né, para que a gente possa ter comportamentos saudáveis. Ok, gente? E passar saúde emocional para a próxima geração e não transtorno emocional, gente. Chega de doença. Vamos procurar saúde. Ok? Beijo no coração de vocês, gente. Tchau.